Hoje eu vou te mostrar como usar essa ferramenta para gerar notas visuais, como transformar as suas notas, os seus textos, os seus estudos, qualquer coisa em notas visuais. Essa ferramenta vai mudar a maneira com que você lida com textos, vai tornar seus documentos muito mais bonitos, muito mais agradáveis, vai tornar os seus estudos melhores, ou mesmo as suas apresentações para clientes e outros profissionais. Basicamente é uma ferramenta que transforma textos em imagens que ilustram aquilo que você está escrevendo, aquilo que você está falando. Eu gostaria de mostrar para vocês um detalhe que me chamou a atenção, que é isso aqui, ó, sobre o pricing, 0, tá? Como eles estão em período de testes, eles não cobram nada para você usar a ferramenta. Eu gostei e vou compartilhar ela com vocês aqui. Quando a gente cria uma conta, basicamente a gente pode criar um primeiro documento, tá? E eu posso colar ou posso pedir para gerar com inteligência artificial. Vou pedir para colar. E vamos criar um texto aqui usando o famoso ChatGPT. Basicamente eu pedi para ele criar um texto relacionado a SaaS. O que eu basicamente pedi para o ChatGPT é criar um texto com características relacionadas ao que é um SaaS. Inclusive ele me gerou 2 respostas. Parabéns, eu não vou olhar, vou pegar qualquer uma, acabou. Acesso à internet, atualizações automáticas, modelo de assinatura, ok, tá. Então aqui, vamos supor que eu tivesse escrito um texto ou pegado um texto de uma ferramenta mesmo, como o ChatGPT. Caramba, eu não estou conseguindo copiar o negócio. E aqui eu vou colar na nossa ferramenta. Vou dar um título SaaS. E pronto, eu colei o texto aqui, tá? Colei o texto que eu copiei lá do ChatGPT para cá. Ele ficou um pouco desformatado, mas não tem problema. E aqui eu posso gerar uma ferramenta visual, eu posso gerar aqui um infográfico, eu posso gerar uma ilustração que ilustra aquilo que eu disse para ele, que eu colei aqui agora. Vou clicar em Generate, vamos ver o que ele vai fazer. Caramba, aqui ó, características do SaaS, e aqui ele me trouxe as características do SaaS: acesso à internet, atualizações automáticas, modelo de assinatura, escalabilidade e personalização. Ou seja, ele pegou esse texto aqui, pegou todas essas características. Eu posso vir inclusive e colocar em negrito para ficar de melhor leitura. E olha só, ele foi de fato, gerou para mim uma ilustração daquilo que eu coloquei aqui. Eu posso editar esses textos, posso mexer nesses textos. Realmente achei bastante interessante. Vou pedir para ele gerar uma outra coisa. Gere 10 exemplos de SaaS. List 1 por linha. Vamos lá. Aqui ele me trouxe exemplos de SaaS. Eu pedi para ele me dar exemplos de SaaS. Agora eu vou colar o nosso texto. E aqui, tá vendo esse raiozinho aqui do lado? Eu posso clicar em Generate Visual. E ele vai gerar para mim uma ilustração daquilo que eu trouxe. Vamos ver, ele me trouxe os 3 primeiros por algum motivo, mas eu posso vir aqui e pedir para ele gerar uma outra coisa que ele já me trouxe todos. Então aqui ele me trouxe as aplicações SaaS, né? Os exemplos de SaaS. Aqui eu posso mudar o layout, posso voltar aqui. Esse aqui tá legal. Enfim, são várias. Ó, aqui ele já até fez de forma diferente, olha só. Eu dei uma lista para ele de ferramentas SaaS, mas ele me trouxe as características do ecossistema SaaS. Interessante. Gerou aqui. Interessante também. Interessante. Olha só, interessante. Ó, por exemplo, aqui na questão do Slack, por exemplo, ele me trouxe aqui um ícone relacionado à conversa. Do Zoom, um ícone relacionado ao vídeo, né?
relacionado à ferramenta Zoom, que é uma ferramenta para a gente fazer videoconferência. HubSpot, Trello, os cards do Trello, Shopify, que é muito usado no e-commerce, Google Workspace, a questão dos documentos, Dropbox, não preciso nem dizer. Enfim, achei bem interessante. Vamos pedir-lhe mais um exemplo. Gere uma lista de ideias de SaaS disruptivas. Vamos pedir para ele gerar uma lista. Ele vai gerar uma lista com 10 ideias. E aqui eu vou entregar para ele bastante texto. Vamos ver como que essa ferramenta vai reagir a uma quantidade maior de textos. E aqui o chat está gerando para mim. Eu vou colar lá na ferramenta novamente. Vamos ver o que ele gerou aqui. Plataforma de AI para escrita, blá blá blá, SaaS de automação, plataforma de contratação, SaaS de previsão e tendências de mercado, plataforma de recrutamento de talentos com análise, SaaS, plataforma de saúde digital, gestão e energia de edifícios, plataforma de ensino, SaaS para gestão de projetos sustentáveis ESG. Tá? E que eu vou copiar, vou aqui da nossa ferramenta de texto, vou colar novamente. E aqui é um texto relativamente maior. Vamos ver como que ele vai lidar com essa quantidade de textos, tá? Estou bastante curioso. Ainda não tinha testado com essa quantidade. Tá, legal. Ele me trouxe de forma mais reduzida, não trouxe todas as ferramentas, são 10 no total. Interessante. Aqui ele já me gera mais. Inclusive, por exemplo, vou pegar isso daqui, ó. Só um detalhe, tá? Quando eu clico no modelo, ele ainda me dá outros submodelos, tá? Então, por exemplo, aqui é quase a mesma coisa, muda alguma coisinha. Aqui no nosso exemplo, olha só que interessante. Ele me trouxe a ideia que eu pedi e ele me trouxe características adicionais. Por exemplo, vamos pegar aqui AI para escrita criativa. Aí ele me trouxe como subtópicos conteúdo para blogs, postagens em redes sociais e campanhas publicitárias. Personalização dinâmica de websites, personalização de conteúdo, adaptação de layout, customização de ofertas, automação de bem-estar corporativo, integração de dados de saúde, integração de dados de produtividade, planos de bem-estar personalizado. Ou seja, aqui também a questão dos projetos sustentáveis, ESG, relatórios. Ou seja, eu entreguei para a ferramenta todos esses textos e a ferramenta conseguiu me trazer ilustrações. Como que eu poderia aplicar isso na minha vida? Como eu poderia aplicar isso no meu dia a dia? Eu poderia usar isso aqui para estudar. Então, se eu preciso gravar algum assunto, se eu sou um estudante, por exemplo, eu preciso estudar um assunto de maneira mais eficaz, eu posso usar essa ferramenta aqui para conseguir estudar esses assuntos. Ou se eu sou um profissional que eu preciso gerar um documento um pouco mais organizado para mandar para alguém, eu também posso usar essa ferramenta. E aqui eu vou pedir para ele 5 passos para estudar no Code e conseguir criar os meus próprios SaaS. Se você não sabe, com ferramentas no Code, você pode criar os seus próprios aplicativos, você pode criar as suas próprias ferramentas, você pode criar as suas próprias plataformas sem depender de programação, ou seja, você consegue criar SaaS sem usar programação. E se você quer saber mais sobre isso, eu vou pedir para você clicar no link lá na descrição, que eu tenho uma aula completamente gratuita para você, tá? E não se preocupe, quando eu falo que a aula é gratuita, você vai sair de lá com um conteúdo, tá? Não é uma aula feita somente... Ei, compra isso daqui. Não, é uma aula realmente muito boa que você pode tirar muito proveito em cima disso. Tudo bem? Quero 5 passos para construir meu SaaS com no code. Vamos ver o que ele vai gerar. Tô até curioso. Você vai gerar um textão, hein? Gerou um textão. Blá, blá, blá. Vamos lá. Resumo. Tá. Vou copiar tudo. E vou vir aqui na ferramenta.
Vou ver como que a ferramenta vai se comportar com um tamanho de texto desse. Ok, interessante. Olha só o que aconteceu aqui. A ferramenta, ela me trouxe a possibilidade de gerar uma imagem para cada um desses grupos de bullet points. Se eu fizer isso aqui e selecionar, será que eu consigo gerar uma imagem para tudo? Consigo também. Então eu posso selecionar um texto, mesmo que ele seja maior, e eu consigo, com essa seleção, mandar ele gerar a partir dessa seleção maior. Tá escolhendo tudo aqui para gerar. Interessante. Legal, bem simples. Legal, me trouxe uma escadinha, né? Então, defina a ideia, escolha a plataforma, construa a interface do usuário, configure a lógica, teste e lançamento. Pronto, ó. Eu tenho aqui de forma resumida tudo aquilo que eu defini anteriormente, ó. Defina a ideia, escolha a plataforma, construa a interface, configure a lógica e teste e lançamento. Eu estou interpretando teste como um imperativo. Teste e lançamento. Legal, me ajuda a trazer clareza, me ajuda a estudar, posso mandar isso aqui para outras pessoas e eu consigo mexer e editar e usar esse documento para vários fins. Vou clicar em novo. Vou fazer com IA. Criar SaaS com no code. Como é que ele vai gerar? Vou botar em português mesmo. Então ele, se eu quiser dar um assunto para ele, ele já me gera o texto. Beleza. O que ele fez? Ele gerou um texto com base em um assunto que eu defini. Aí eu posso vir aqui nesses tópicos e fazer igual eu fiz com outro documento. Eu posso agora ir gerando esses gráficos, essas ilustrações, acessibilidade, rapidez, custo-efetividade, interação rápida. Isso aqui, ó, legal. Vou pegar esse daqui dos exemplos de ferramentas no-code. Vamos ver o que ele vai gerar em cima das ferramentas no-code. Bubble, Adalo, Airtable, Webflow. Legal, me trouxe essas possibilidades. Então, se eu quisesse construir algo mais amigável, mais interessante, posso vir aqui nas considerações finais, gerar, não sei se faria muito sentido, mas posso fazê-lo também. Enfim, as possibilidades são muitas. E lembrando, se você quer aprender a construir SaaS, que foi o assunto de exemplo que eu usei aqui na nossa ferramenta de AI, se você quer aprender a construir suas próprias ferramentas sem saber programação, por favor, olhe a descrição que lá tem um presente para você. Não reclame que eu não te dei nada de Natal, porque tem um presentão lá para você. Muito obrigado e até a próxima.